663º dia. Segundo Reis 3. Guerra entre Israel e Moabe. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que o seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados, sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os homens nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que nos consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse ao rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora, me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedras. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar
tanto os mais velhos como os mais moços foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram: aquilo é sangue? É sangue! Com certeza, os 3 reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo o que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Quireres, ficou faltando. Mas os atiradores de funda a cercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estavam perdendo a batalha. Então, com 700 soldados armados com espadas, tentou forçar a passagem através das linhas inimigas a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao Deus de Moabe, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados e, por isso, saíram dali e voltaram para o seu país. Segundo Reis 4, Eliseu ajuda uma viúva pobre. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que eu posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então, o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que iam a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado:
que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então, o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar com o pai: ai, que dor de cabeça! Então, o pai disse a um dos empregados: leva o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que tudo estava bem, porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi, que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pega o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levou-se
e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: "Pega o seu filho." Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então, um dos profetas saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaço e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: "O cozido está envenenado!" E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: "Sirvam mais um pouco de cozido para todos." E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Outra vez, um homem chegou de Baal-Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse daquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou: "O senhor acha que isto dá para 100 homens?" Eliseu respondeu: "Entregue a eles e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar." Aí o empregado lhes deu a comida e, como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Salmos 135. Hino de louvor. Aleluia! Louvem a Deus o Senhor, vocês que são seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque ele é bom. Cantem louvores a ele, porque é bondoso. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele. Escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Eu sei que o Senhor é grande. O nosso Deus está acima de todos os deuses. O Senhor faz com o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Dos fins da terra, ele traz as nuvens, prepara os relâmpagos para as tempestades e faz com que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem no Egito matou todos os primeiros filhos, tanto dos egípcios como os dos seus animais. Ali fez milagres e coisas maravilhosas para castigar o rei e todos os seus servidores. O Senhor Deus destruiu muitas nações e matou reis poderosos. Ele matou Seom, o rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. E a terra desses reis ele deu a Israel, seu povo, para ser propriedade deles. Ó Senhor, todos sempre saberão que tu és Deus. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. O Senhor defenderá o povo de Israel. Ele terá compaixão dos seus servos. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E não podem respirar. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e também os que confiam neles. Louvem o Senhor Deus, povo de Israel.
Sacerdotes de Deus, louvem o Senhor. Levitas, louvem o Senhor. Todos os que o temem, louvem o Senhor. Louvem o Senhor em Sião, em Jerusalém, onde ele mora. Aleluia. Salmos 136. Hino de gratidão. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, ele fez os céus. O seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas. O seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. Em cada lar dos egípcios, Deus matou o primeiro filho. O seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel. O seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso. O seu amor dura para sempre. Ele dividiu o Mar Vermelho em duas partes. O seu amor dura para sempre. Fez com que o povo de Israel passasse pelo meio do mar. O seu amor dura para sempre. Ali no mar, ele afogou o rei do Egito e o seu exército. O seu amor dura para sempre. Deus guiou o seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Matou reis poderosos. O seu amor dura para sempre. Matou reis famosos. O seu amor dura para sempre. Matou Seom, o rei dos amorreus. O seu amor dura para sempre. E matou Og, rei de Bazã. O seu amor dura para sempre. Ele deu ao seu povo as terras desses reis. O seu amor dura para sempre. Deu essas terras ao povo de Israel, seu servo. O seu amor dura para sempre. Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Ele nos livrou dos nossos inimigos. O seu amor dura para sempre. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus do céu. O seu amor dura para sempre.